Olá, esse é meu podcast, Vanessa Sander aqui, o podcast Comande Sua Vida, com o objetivo de trazer reflexões, sabedorias que a gente vai compartilhando ao longo dos atendimentos, das experiências de vida. E hoje o tema é 3 benefícios da constelação familiar. O objetivo da constelação familiar é totalmente diferente, por exemplo, de um processo de psicoterapia padrão. E a diferença aqui é que a constelação é uma terapia breve e ela elucida a ação através do olhar. Mas ela não se propõe a qualquer movimento. E nisso ela é bem diferente de um processo psicoterapêutico, às vezes até que a gente pode usar encenações e procurar, com o intuito de procurar desenvolver habilidades ao longo do processo e também que tenham relação com a queixa que o cliente faz. Então, num processo psicoterapêutico, a pessoa vai trabalhando o autoconhecimento dela, as ações dela, provavelmente semanalmente ou quinzenalmente. Nisso, elas são bastante diferentes. E dentro mesmo da psicologia, existem inúmeras derivações, basicamente da psicologia comportamental, da psicanálise, da humanista e da transpessoal. E, no entanto, as constelações do Bert Hellinger, elas nem são consideradas como um processo terapêutico, nem pelo próprio Bert Hellinger, porque ele considera que a psicoterapia ela acaba criando um padrão de dependência que tiram a força de ação que o cliente precisa ter em relação ao que foi visto. Então, nisso, são também questões muito diferentes uma da outra. Ainda assim, as constelações elas têm força por expor essas dinâmicas da consciência individual que são afetadas também pela consciência coletiva ou ainda pelo lugar em que o indivíduo se encontra. Então, o reconhecimento de uma dinâmica pode mudar totalmente a forma de uma pessoa agir, permitindo a ela mais liberdade e mobilidade em suas escolhas. E é muito comum clientes chegarem relatando, por exemplo, não saberem porquê de suas motivações, ou dos seus impulsos de raiva, ou de suas compulsões, e acabam se sentindo presos a elas. Então, o objetivo aqui, o maior benefício que os 3 maiores benefícios que a constelação permite aos clientes é ajudar a identificar esses dramas familiares, que na maioria das vezes não são percebidos facilmente. A segunda, então, é proporcionar esse alívio emocional através dessa técnica, em que o indivíduo poderá dar esse primeiro passo para resolver as questões que foram identificadas. E é possível, então, resolver problemas familiares, às vezes questões transgeracionais, através do respeito das ordens do amor, restabelecendo a paz. E para quem, de repente, o que gera esse benefício? Porque a constelação não se propõe a olhar aspectos morais, e sim as dinâmicas, como elas se apresentam, e a busca pela resolução, como eu falei, independentemente de julgamentos morais. E as vantagens que a constelação oferece é o fato dela ser uma terapia breve. Então, a gente geralmente trabalha com uma sessão de constelação para tratar o tema de vida que a pessoa traz para a sessão. E vamos dizer assim, quais seriam as consequências de repente de uma pessoa que não quer fazer uma constelação ou um processo de psicoterapia? Ela pode se ver com frequência envolvida em situações que ela não gosta ou que não são favoráveis para ela, mas sem conseguir mudar o comportamento, os resultados então permanecem os mesmos. Então a pessoa ela sistematicamente traz queixas repetitivas de um evento sem que se tenha mudança em relação a isso. E é justamente nesse tipo de aspecto que a constelação ela trabalha e ela se propõe, então, através do olhar, quebrar esses padrões de repetição e de comportamento que estão no inconsciente dessa pessoa. E o que de repente
impediriam a pessoa de fazer a constelação, né? Quando ela não tem uma posição de responsabilidade com a própria vida, ela ainda está apegada muito a um discurso de vitimização, ou de procurar culpados, ou de justificar as situações da vida, ainda olhando muito para o passado, para pessoas do passado. Esse tipo de comportamento não promove uma aplicação saudável da constelação, né? E nem é indicado, na verdade. E o melhor momento, então, para uma pessoa realmente fazer a constelação é quando ela está disposta a olhar, né? Ela está disposta a tomar a vida dela e agir em favor de decisões conscientes. Isso exige muita força, né? As constelações, elas não substituem a psicoterapia, por exemplo, são processos, como eu falei, totalmente diferentes, e tudo depende do que a pessoa também está buscando e principalmente da capacidade de ação da pessoa diante do que ela observa. Eu colocaria isso como crucial aqui para uma pessoa, de repente, escolher constelação e escolher terapia, psicoterapia, né? E o que de repente faz com que as pessoas demorem tanto tempo, né? O que faz com que retarde todo esse processo de amadurecimento? O que toma muito tempo de vida das pessoas são esses hábitos de reclamar, hábito de culpar as pessoas. Então a constelação, ela realmente não se propõe a retirar as consequências do que foi feito, ou seja, tudo tem consequência. No entanto, quando uma pessoa fica presa a um vitimismo, ela tem uma capacidade de resolução e tomada para a vida muito baixa. E ela acaba ficando à mercê desses movimentos externos e não necessariamente ela se coloca nesse lugar de alguém que se responsabiliza pela ação. Então ela vai criando loopings mais do mesmo, ela vai revivendo essas situações e usando as justificativas para aparentemente se fortalecer. Ela usa as desculpas para aparentemente ela se fortalecer, mas na verdade esse é um processo que só gera enfraquecimento e infantilização. E como que então, se eu me observo infantil ou reclamão, ou às vezes culpando as pessoas, por onde que eu poderia começar? Observando onde estão os seus comportamentos de queixa, de reclamação, quem que eu costumo culpar pelos desafios da minha vida, ou pelos desafios do cotidiano mesmo, ou pelos desafios do relacionamento. Às vezes o relacionamento ele revela aquilo que já estava oculto na pessoa, ou seja, a minha dificuldade de me responsabilizar pelo meu relacionamento é a minha dificuldade de me responsabilizar pela vida. O relacionamento ele só vai evidenciar aquilo que internamente é a minha dinâmica, né? Então, se eu costumo achar que os problemas do meu casamento estão só em relação à minha esposa, que já tem um indicativo forte. No meu trabalho, acho que tá todo mundo errado e eu que tô certo. Também já tem um forte indicativo aqui de uma baixa responsabilização pela vida. Então, o adulto que ainda não tomou a vida para si como foi, ele tem um nível de autorresponsabilidade muito baixo e, consequentemente, pouca disponibilidade para mudar. E a força vem quando a gente olha para os fatos como são e escolhemos o que fazer a partir dessas observações que podem ser úteis então para o nosso amadurecimento. A gente realmente olhar para isso que está acontecendo aqui, ok, isso aqui aconteceu, isso aqui é assim, o que eu vou fazer com isso que eu estou observando aqui? Né? O que de melhor eu posso entregar com o que eu recebi? Às vezes a gente pode receber poucos ingredientes, talvez pra gente fazer uma receita de bolo, por exemplo, né? Mas quando eu pego aquela receita para fazer, qual que será que é a intenção que eu tô colocando naquela receita? Será que eu arrumo uma justificativa? Eu vou fazer esse bolo aqui de qualquer jeito porque eu já recebi esses ingredientes aqui? Ou será que eu falo, não, mas eu já não recebi fermento ou ovo, então meu bolo vai ficar abatumado, então já começa a se justificar que de repente o teu produto, né, a tua entrega não vai ser de qualidade. Então a gente vem para a constelação com uma missão de vida, com um ato de se colocar a serviço.
Mas observe que, como esse exemplo do bolo, eu não uso nada para justificar a minha entrega ou não entrega. Eu apenas olho para isso e vejo o que de repente é o melhor que eu posso fazer. Então o compromisso aqui, aí sim passa a ser com a vida, com a excelência e entregar o melhor que eu posso com o que eu tenho. Aí a gente se coloca a serviço da vida e isso tem força. E se você gostou desse episódio de hoje, lembre de compartilhar com seus melhores amigos. E se você preferir, me mande um direct no @psicóloga Vanessa Sander. E para maiores informações profissionais, você pode acessar www.psicologavanessasander.com.br. Até mais!